A grande história, então esse é o tema desse vídeo, né? São apenas dois pequenos parágrafos sobre a Bíblia, tentando responder, né, o que é a Bíblia? Essa é a pergunta. Então, a grande história. A Bíblia é um magnífico livro de histórias, cheios de narrativas muito bem escritas. Mas ela é mais do que uma coleção de histórias. Há uma grande história contada pelo conjunto de relatos individuais. No centro da grande história está Deus e o que ele está fazendo com o mundo, ou fez, está fazendo e continuará fazendo com o mundo e a humanidade. A Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra e conta a história da sua relação com a humanidade até o dia futuro em que as guerras, as doenças, a morte e a dor deixarão de existir. Esta grande história ela tem 6 partes principais. Bom, então o vídeo de hoje basicamente é apenas isso, mencionando que a Bíblia era uma grande história, né? De relatos individuais. Inclusive tem playlist aqui no canal sobre todos os personagens bíblicos, porque eu vejo mesmo que de fato os textos bíblicos, para quem não sabe, a Bíblia não é uma coisa só, é um conjunto de livros que começa em Gênesis e termina em Apocalipse, basicamente dividida entre Antigo e Novo Testamento. E ela está repleta de muitos e muitos personagens e cada um traz a sua relação com Deus e também relação com Deus e com a própria história hebraica. Então essa grande história da Bíblia cria narrativas que são muito bem escritas mesmo, de fato, né? E traz uma coleção de histórias, sempre envolvendo pessoas no sentido individual. No centro está a grande história entre Deus fazendo o que Deus está fazendo, fez, né? Faz e continuará fazendo no mundo e na humanidade. É a relação de Deus com os homens. A Bíblia começa com Deus criando os céus e a terra, como diz o texto, e conta a história da sua relação com a humanidade. A Bíblia é isso, né? A relação de Deus com a humanidade, até os dias futuros em que as guerras, as doenças, a morte e a dor deixarão de existir. E isso aqui de tudo deixar de existir está lá no último livro da Bíblia, inclusive, que é Apocalipse. Apocalipse não é só destruição, ele também traz um novo céu e uma nova terra, né? Bom, então no próximo vídeo quero começar a tratar sobre a primeira parte do que seja a Bíblia, né? Como ele nos diz aqui, ó. Essa grande história tem 6 partes principais: a criação, a queda, Israel, Jesus, os seguidores de Cristo e o fim dos tempos. No próximo, então, tratarei sobre a criação. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre cultura bíblica e o livro texto base que estou utilizando é este aqui, ó. Um incrível livro, eu realmente recomendo esse livro. Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, excelente livro, e que aqui a gente consegue ter uma boa noção sobre cultura bíblica, sobre diversos assuntos bíblicos de forma bem resumida. E ultimamente tenho tratado aqui no canal sobre o que seja a Bíblia, né? Afinal de contas, porque para muitas pessoas a Bíblia é um livro desconhecido. Muitas pessoas não sabem sequer que a Bíblia é dividida em duas grandes partes. Duas grandes, duas partes principais, vamos dizer assim. O que a Bíblia contém? Do que se trata? É melhor ver a Bíblia como um todo para não nos perdermos em meios detalhes? As duas maneiras mais eficazes de analisar a Bíblia são considerá-las uma grande história ou ouvi-la como uma testemunha. São questões a serem colocadas aqui. E para finalizar esse vídeo, já disse que a Bíblia ela é dividida entre Antigo e Novo Testamento, sendo que o Antigo Testamento, os vários livros que compõem o Antigo Testamento, eles também são agrupados em categorias, sendo que os primeiros livros são chamados de livros da lei, ou então Pentateuco, ou os 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até Deuteronômio, né? Depois vem os livros históricos de Israel, que tratam da história de Israel. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois vem os livros poéticos ou então de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Por fim, para finalizar o Antigo Testamento, os livros dos profetas, os maiores e os menores. Os maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Os menores são 12, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí, o Novo Testamento, né? Também existem livros canônicos ou apócrifos, como Tobias, Judite, adições de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Esdras, Carta de Jeremias, Orações de Azarias, Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão 1, 2 e 3, e Quarto Macabeu e Oração de Manassés. Esses são os livros que não entram na Bíblia, pelo menos não na Bíblia protestante, talvez na católica e talvez em outras, mas na mais tradicional entre que mais é utilizada no Brasil entre os evangélicos,
esses livros não entram. E aí no Novo Testamento, este sim é bem padronizado de todas as Bíblias, são 27 livros, que também são divididos em categorias. Basicamente, os evangelhos e Atos dos apóstolos, as cartas paulinas, e não só paulinas, mas e também o Apocalipse. Né? Então, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? E Atos dos apóstolos. As cartas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. E Tiago, 1º e 2º Pedro, 1ª e 2ª carta de João e Judas. E por fim, o último livro, Apocalipse, né? Que é uma outra categoria também. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre a criação. No vídeo passado fiz uma introdução do que seja a Bíblia.